Olá, concurseiros e concurseiras! Começamos mais uma aula e nesta aula iremos abordar temas substantivos. Vamos logo sem mais delongas para a definição. Substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres e o que convencionalmente chamamos objetos substantivos. Isto é, em primeiro lugar, substâncias. Peço a vocês que grifem esta palavra substâncias. Pega lá o seu marca-texto, a sua canetinha da Barbie com tinta cor-de-rosa, com cheirinho de morango e marca esta palavra aí. Grife esta palavra. Substância. Voltamos lá naquela antiga regrinha ensinada pela tia Maricota, lá no ensino fundamental, que falava para a gente que substantivo, em primeiro momento, é aquilo que tem substância, aquilo que a gente pode pegar. Então nós temos como exemplo mesa, cadeira, avião, e se a gente for falar todos, a gente ficaria um longo tempo falando sobre substantivos. Em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos. Pessoal, grife também mentalmente. Então, essas coisas que são mentalmente apreendidas como substâncias, quais sejam qualidades, estados e processos. Qualidades, calma, bondade; estados, saúde, doença; processos, chegada, entrega, aceitação e muitos outros que nós vamos abordar no decorrer da nossa aula. Observemos os exemplos abaixo. O menino chutou a bola. Então, menino, substantivo; a bola, substantivo; a água de Tapejara é doce. As palavras destacadas são substantivos. Água, substantivo; Tapejara, também substantivo. Agora nós vamos às subdivisões dos substantivos. Comecemos então por substantivos comuns. Substantivos comuns são os que designam seres da mesma espécie: cachorro, gato, mesa, cadeira, menino, frango, porco. Então, todos estes substantivos que designam seres da mesma espécie. Quando eu falo em cachorro, eu falo em todo, não estou especificando qual cachorro, tá? Por isso que é comum. Gato, não estou especificando que raça que é de gato. Não estou separando nenhum. Ou seja, são apresentados de forma genérica, tá? Geral. Substantivos próprios, os que se aplicam a um ser em particular. Então, estou me dirigindo a um ser imaginário, de um objeto produzido mentalmente ou que tenha substância, como Tapejara, Maringá, Cianorte, Deus. Olha aqui, nós temos aqui um substantivo que ele é produto de um processo mental. Brasil, Argentina, São Paulo, Antônio, José, Maria. Agora vamos falar a verdade. Tem um substantivo mais particular do que o meu nome, o Benildo? Nunca encontrei um semelhante, né? Então estes são os substantivos próprios. E muita atenção, alguns substantivos próprios podem tornar-se comuns. Um exemplo é a palavra Judas, quando usada para referir-se a alguém que é um traidor. Nossa, mas aquele rapaz é um Judas. Ou seja, ele é um traidor, uma pessoa em que não se pode confiar. Havana. Havana é o nome da capital de Cuba, da ilha caribenha. Esta palavra, quando usada na seguinte frase: João está fumando um Havana. Ou seja, ele está fumando um charuto que é produzido em Havana. José está usando um Panamá. Os chapéus produzidos no país Panamá são famosos e muito usados, né? Então, quando digo que alguém está usando um Panamá, estou me referindo ao chapéu que ele está usando. Então, neste momento, nesta frase, a palavra Panamá sai da classe dos substantivos próprios e vai para a classe dos substantivos comuns. Substantivos concretos. Substantivos concretos são os que designam seres de existência real: árvore, menino, bola, avô, mulher, pedra, leão, ou
que a imaginação apresenta, ou seja, tem uma existência independente. E aqui eu chamo um pouco mais da sua atenção. Existência independente, tais como alma, fada, lobisomem, Deus, Saci, não trouxe aqui, mas tem mula sem cabeça. Como assim existência independente? Estes substantivos, tá, são concretos e têm esta existência independente porque não depende de uma ação humana para eles existirem, você crendo ou não. Então a alma existe, não tem, ela independe de uma ação minha e sua para que ela exista. A fada ela existe no folclore popular, independente de eu acreditar ou não, independente de qualquer ação minha. Assim acontece com o lobisomem, acontece com Deus, Saci. Independe de uma ação minha para que exista. Por isso, é considerado um substantivo concreto. Ah, mas é o seguinte, a tia Maricota, lá no meu terceiro ano, né, que nem era ano, era a terceira série, principalmente para os que estão na mesma idade que eu, a tia Maricota ensinou que o substantivo concreto é aquele que a gente podia pegar e o abstrato a gente não conseguia pegar. Pois é, a língua portuguesa é viva, é flexível, ela às vezes adianta, às vezes atrasa, evolui, depois ela volta. Por isso que ela é considerada uma língua viva, tá? E os gramáticos chegaram a um consenso que tudo aquilo que existe, mesmo em um processo mental e que independe da ação humana, também é substantivo concreto. Então, atente-se muito para este detalhe. Substantivos abstratos é o que designa ser de existência dependente. Olha só, é o que designa ser de existência dependente. Ou seja, os que designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres, dos quais se podem abstrair. Abstrair é separar, e sem os quais não podem existir. Olha só, ou seja, os que designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos quais não se podem abstrair. É o que designa ser de existência dependente. Depende de uma ação para que ele exista. Vamos lá. Qualidades dentro dos substantivos abstratos. As qualidades, tais como beleza, coragem, brancura, rapidez. Sentimentos e sensações, amor, saudade, alegria, dor, fome, o frio, tá? Estou falando a sensação térmica. As ações, viagem, estudo, doação, esforço, fuga, afronta. Estados, vida, morte, cegueira, doença. Pessoal, se tem alguma coisa confusa, volta ao vídeo, assista de novo e não se preocupe. Nós teremos uma aula só de resolução de exercícios para substantivos, tá? Substantivos simples, os que são formados de um só radical, de uma só palavra. Lápis, cavalo, pão, por aí vai. Bolsa. Substantivos compostos, os que são formados por mais de um radical. Eles têm sua origem em substantivos simples, mas há dois processos linguísticos durante a sua composição. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra, sendo que existem dois processos para esta composição, para ser construído o substantivo composto. A primeira forma de construção do substantivo composto é por justaposição. A segunda forma é por aglutinação. Substantivos compostos por justaposição. Na transformação linguística do substantivo composto por justaposição, o que ocorre é a formação de novas palavras através de duas ou mais palavras simples, podendo ser inclusive seus radicais. Essas palavras novas que se formaram são substantivos compostos e possuem um significado completamente diferente
do anterior. Ou seja, quando essas duas palavras, esses dois radicais simples, uniram-se, elas tomarão uma outra forma, um outro significado, diferente do significado original da palavra. Nesse caso, a justaposição ocorre através de duas ou mais palavras, de modo que elas serão, em sua maioria, separadas pelo uso do hífen, mas não sendo uma regra geral para toda detecção de seu aparecimento. Então, nem sempre o substantivo composto formado por justaposição, ele será separado por hífen, tá? Nesse caso, mantém-se a mesma ortografia que era utilizada antes da junção das palavras, sem que haja nelas supressão de nenhum fonema. Então, na composição do substantivo composto por justaposição, a grafia continua a mesma, só junta as palavras. Vamos a alguns exemplos. Temos aqui arco-íris, bem me quer, saca-rolha, amor perfeito, cachorro quente, cavalo marinho, peixe espada, segunda-feira, cor de rosa, água de colônia, couve-flor, paraquedas, girassol, pontapé. Note bem que as palavras elas continuaram com a mesma escrita. Este exemplo de cavalo marinho. Juntou-se a palavra cavalo e a palavra marinho. Mas o cavalo marinho não tem patas igual o cavalo. A única coisa que remete um pouco a cavalo é a cabeça dele, só. Então juntou-se as duas palavras, dando um novo sentido para um animal aquático que vive no mar, cavalo marinho. Agora nós vamos à segunda categoria dos substantivos compostos, que é os substantivos compostos por aglutinação. O que ocorre na aglutinação é a fusão dessas palavras, alterando todo o seu radical, de modo que os elementos passarão a ser inteirados, ou seja, haverá uma mudança na grafia, menor ou maior, dependendo de cada caso. Além disso, eles passam também a perder a sua identidade original, tanto fonológica quanto ortográfica, podendo inclusive haver supressão de fonemas, ou seja, alguns fonemas serão retirados. Ocorre assim a junção de algumas letras ou então o esquecimento delas na hora da pronúncia. Vamos aos exemplos. Aguardente. Tivemos a junção de duas palavras, água e ardente. Note bem que houve a supressão do A de ardente. Juntou-se as duas palavras água e aguardente, ficou aguardente. O que era água ardente tornou-se em aguardente. Então, na pronúncia, na fonética, houve esta supressão. Planalto, que é a junção de plano mais alto. Então, esta aglutinação aglutinou o O de plano, foi suprimido, tornando-se em planalto. E aí nós temos destarte, embora, vinagre, que é vinho, mais acre, fidalgo, que é filho de algo ou de alguém. Seguindo em frente, por vezes no nosso dia usamos palavras compostas e não sabemos ou escrevemos em redes sociais sem o uso devido do hífen, o que acaba transformando completamente o sentido das palavras e logo aquilo que se pretende dizer. O novo acordo ortográfico e os substantivos compostos por justaposição. Preste atenção. O novo acordo ortográfico que fora promulgado em 2009, mas que entrou em vigor obrigatoriamente em 2016, traz observações importantes sobre o uso ou não uso do hífen. Quando as palavras utilizarem o hífen, por serem substantivos compostos por justaposição, o mesmo irá ser mantido, cujos elementos se formam através de uma unidade com próprio significado, perdendo o significado das palavras quando eram substantivos comuns. Vamos para os exemplos. Segunda-feira, decreto-lei, arco-íris, guarda-chuva. Esses são alguns exemplos que o novo acordo ortográfico consagrou, quando as palavras utilizaram o hífen por serem substantivos compostos por justaposição. Então é mantido, mas pelo uso,
popularizou-se, então mantém-se o hífen. O mesmo acordo prevê que o hífen não poderá ser mais utilizado em locuções substantivas, pronominais, adjetivas, prepositivas, conjuncionais e adverbiais. Vamos para os nossos exemplos. Café com leite. Olha só, nós temos ela é uma locução substantiva, né? Café e leite são dois substantivos. Ela vem intermediada entre os dois, está ali uma preposição com sala de jantar, dois substantivos, tem também de preposição. Cão de guarda, mesma coisa. Fim de semana, segue da mesma forma. Cor de vinho, olha só, uma locução substantiva intermediada com o quê? Com uma preposição. À toa também permanece. Por quê? Com o sinal indicativo de crase, nós temos aí o artigo a e a preposição a, que foram aglutinados, juntados, em razão do sinal indicativo de crase. Tá? Então, à toa também não tem hífen. Mas não se preocupem, tá? Os nossos exercícios nós vamos bater muito em cima disso aqui ainda. Para a regra que eu acabei de citar, para a regra acima, que acabamos de citar, algumas exceções serão permitidas, como nos casos em que for consagrada a sua utilização, ou seja, aqueles casos em que o uso do hífen caiu no uso das pessoas, nos costumes da escrita, mas deve possuir um significado próprio. Como eu já disse para vocês, a língua portuguesa é uma língua viva, então ela tem essa transformação, ela é esta metamorfose viva. Então, alguns casos, tá, que já caiu no uso, continua com o hífen. É bom, às vezes, a gente começar a decorar esses detalhes, como água de colônia. Como já tem o uso já está popularizado, o novo acordo ortográfico deixou que continuasse. Os exemplos são água de colônia, a queima-roupa, pé de meia, mais que perfeito, ao Deus dará, certo? Substantivos derivados, os que derivam de outra palavra, tais como pedreira, ferreiro, dentista, trovoada. Pedreira, ela derivou de pedra, ferreiro derivou de ferro, dentista de dente, trovoada de trovão. Substantivos coletivos, os que exprimem um conjunto de seres da mesma espécie, tais como exército, rebanho, constelação. E aqui nós temos vários exemplos de substantivos coletivos: albo, alcateia, armada, arquipélago, banca, bando, enfim. No nosso material que eu vou disponibilizar para vocês, lá terá uma infinidade de substantivos coletivos. Uma outra particularidade dos substantivos, substantivos uniformes, há substantivos que apresentam uma única forma para os dois gêneros, são por isso chamados de uniformes. Olha só, uniformes porque é uno, um. Nesses casos, a distinção entre a forma masculina e a feminina é feita pela concordância com um artigo ou outro determinante. Lá na aula de artigos, se você não assistiu, volta lá e assiste, que o artigo ele é o determinante universal. Temos aqui os nossos exemplos. O agente, a agente. Então, o substantivo é agente, aquele jornalista, aquela jornalista, tanto para o feminino quanto para o masculino, a palavra jornalista permanece a mesma. O determinante aqui é aquele ou aquela. Estes substantivos são tradicionalmente conhecidos como comuns de dois ou comuns de dois gêneros. E aqui nós temos uma listinha pequena destes substantivos, tá? Ou a agente, ou a dentista, enfim. No material de vocês terão muitos exemplos. Substantivos biformes são os que apresentam duas formas, um para o masculino
outra para o feminino, com apenas um radical. Exemplos: menino, menina, traidor, traidora, aluno, aluna. Então, substantivos biformes. Bi refere-se a duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Substantivos sobrecomuns são os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros. Olha só que coisa interessante aqui, tá? Começa a complicar o negócio aqui. O cônjuge, a criança, o carrasco, o indivíduo, o apóstolo, não existe apóstola, o monstro, a pessoa, a testemunha. Então, olha só, tanto para o feminino quanto para o masculino. Não tem a cônjuge, é o cônjuge. Não tem o criança, é a criança. Não tem a carrasca, é o carrasco, tanto para o feminino quanto para o masculino. O indivíduo, não existe a indivídua, não existe apóstola, nem monstra, nem o pessoa, tá? É a pessoa, a testemunha. Substantivos epicenos são os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais, acrescentando as palavras macho e fêmea para se distinguir o sexo do animal. Tá aí os nossos exemplos: girafa, a andorinha macho, a andorinha fêmea, a águia macho, a águia fêmea, a barata macho, a barata fêmea, a cobra, não existe cobro, o jacaré macho, o jacaré fêmea, a onça macho e a onça fêmea, não existe o onço. Ok, pessoal? Aqui, teoricamente, nós terminamos a classe dos substantivos. Na próxima aula, eu trago a flexão destes substantivos, tá? A flexão principalmente dos substantivos compostos é precisa de um tempo a mais para a gente detalhar com mais pontualidade estes detalhes, tá? Então, até a próxima aula com a flexão dos substantivos.